Muito bem, meu povo, bom demais é começar aí a semana, começar o nosso De Tudo Um Pouco aqui, abençoando vocês, sendo abençoado mais ainda, sendo abençoado por você e toda a sua casa, sendo abençoado aí pela sua audiência, seleta audiência. Gente, eu quero fazer uma pergunta para você. Por que nós não vemos a glória de Deus? Por quê? Olha só o que no Evangelho de João aqui fala sobre isso. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Pessoal, aqui nós vamos ver que esse texto inicial aqui do Evangelho de João, ele nos apresenta aqui algo muito legal que traz uma certa similaridade ali com o primeiro capítulo de Gênesis, no princípio. Então nós vamos ver que essa parte inicial de João tem muito desse contato ali com a formação, com a junção aí de toda a história, começando lá em Gênesis. Mas aqui também fala de ver a glória do Pai. Imagine que João é um cara que viu ali o ministério de Jesus despontar. João viu Jesus repreender a tempestade, João viu Jesus andar sobre as águas, João viu Jesus expulsar os demônios, curar muitos enfermos, João viu Jesus ressuscitar os mortos e ele viu a glória do unigênito do Pai. Agora, por que nós, às vezes, não temos visto nenhuma coisa, nem outra? Às vezes não temos visto esses milagres, não temos visto sinais aí da parte de Jesus. Por quê? Essa é a pergunta que nós vamos pensar aqui sobre isso, e eu penso sobre alguns aspectos. Nós não vimos porque nós não nos dispomos a seguir Jesus. Seguir Jesus nos traz a respeito de uma caminhada árdua, uma caminhada talvez sem muitos confortos ali, sem muita acomodação. E aquilo que a nossa natureza terrena, normalmente ela busca, é essa acomodação ali da carne. A carne, ela quer ser em todo tempo acariciada, a carne quer ser em todo tempo ali bem tratada, e normalmente não vai ser isso que a caminhada aqui vai nos colocar. Algumas pessoas não querem seguir Jesus exatamente porque a proposta, às vezes, da fé cristã, evangélica, não é essa fé espetaculosa, dessa fé que nós vamos pensar assim o tempo todo. Olha, vai acontecer isso todo o tempo. Não, porque a fé cristã, o seguir Jesus, quer muito mais de nós, um quarto, do que propriamente um palco. Vai requerer muito mais de nós ali, a lágrima, do que propriamente um sorriso. Muitas vezes nós vamos ser confrontados com aquela ideia de que a fé cristã, ela nos leva a uma dependência e não uma autossuficiência. Paralelamente a outros credos religiosos, onde nos aponta que aquilo que a gente faz, aquilo que a gente tem que fazer, é que mostra ser o mais importante, e não é. Aqui nós vamos entender aqui que a fé cristã, nós vamos observar que ela depende muito mais do que nós somos com Cristo. Por isso que seguir a Jesus, às vezes, é uma decisão muito importante. Mas é por ela que João aqui está falando que ele viu a glória de Jesus porque ele o seguiu. Algo que também me faz pensar o porquê de não vermos tanto a glória de Deus nos nossos tempos, principalmente no nosso dia a dia. Aí eu falo de rotina, é porque a glória de Deus, ela vem sobre uma constância. Ou seja, se nós dispomos a seguir Jesus, ótimo, nós precisamos também continuar a segui-lo. Quantas pessoas você conhece, quantas pessoas você tem notícia, ou até mesmo eu falo para você de pessoas que iniciaram na fé cristã, iniciaram ali seguir Jesus, tiveram aquele bom começo, experiências lindas, maravilhosas, mas por um motivo ou outro deixaram de seguir, pararam pelo meio do caminho. Não,
A fé cristã, ela nos ensina que devemos ser obstinados. Nós devemos ir até o final. Nós devemos ir até o fim. Por isso que fala de uma continuidade. Nós vamos entender Paulo escrevendo aos Tessalonicenses que eles deveriam manter a fé mantermos no amor e na constância de Cristo. Ou seja, temos que ir sempre. E muitas vezes os obstáculos, as dificuldades, elas vão aparecer. Ninguém disse que não haveria obstáculos. Algo que é mais legal nessa história é saber que em todo tempo Jesus nos falou: olha, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, porque no mundo vocês terão aflições. Nós aprendemos na palavra de Deus, lá através de Tiago, que é necessário que passemos por provações e a gente deve ter motivo de toda alegria o passarmos por várias provações. Ou seja, nós sempre somos advertidos de que as provações virão, mas são elas que nos capacitarão, são elas que nos experimentarão, são as provações, as dificuldades, os problemas que nos farão ver a glória de Deus. Por quê? Porque é nessa hora que vamos reconhecer que dependemos tanto dele. Algo também que eu penso para a gente encerrar esse nosso devocional aqui. Por que nós não vimos a glória de Deus? Nós não vimos porque nós não voltamos a seguir Jesus. Tiago também nos fala a respeito de limpai as mãos, limpai os corações para ver o Senhor. Mas limpar os corações e as mãos é exatamente aqueles que são de ânimo dobre. O que é a pessoa de ânimo dobre? Aquela pessoa que está bem, ora está mal. Ora está bem, ora está mal. Ora está um foguete, ora está parado. Ora está voando, ora está estagnado. Entende isso? E são essas condições que vão nos esfriando e que às vezes nos fazem racionalizar a fé de tal forma que a gente não volta à essência dessa dependência de Deus. Não voltamos ali à dependência, porque talvez nós nos acostumamos a lidar, a fazer a coisa de uma certa forma. Quantos sacerdotes na Bíblia aqui nos mostram que lidaram com a fé de uma forma assim automática, colocaram no piloto automático: eu sei fazer. Não, não pode ser assim. Nós não podemos lidar porque o Evangelho é novidade de vida. Essa jornada que eu iniciei falando de seguir a Jesus, ela nos traz novidades, ou seja, exatamente para não nos deixar na zona de conforto. E se nós entramos na zona de conforto, é difícil de sair para voltar. Então, João aqui está nos advertindo exatamente sobre isso, que esse é o tempo da volta, que os braços do Senhor não estão encolhidos, os ouvidos não estão cerrados, mas o que faz distinção entre nós e Ele são os nossos pecados e as nossas iniquidades. Ou seja, se nós deixamos ali nos acomodar também, né? Nós vamos nos ambientando com o pecado, torna-se difícil demais voltar para os braços do Senhor, voltar para o caminho do Senhor. Por consequência, nós não vamos ver a glória dele. Então, por isso, que para essa semana que se inicia, hoje para nós aqui uma segunda-feira, de repente você está assistindo esse vídeo, talvez gravado, numa terça, quarta, numa sexta-feira, dia 31 de dezembro, não importa. Hoje é o tempo para você ver a glória de Deus, mas você precisa decidir seguir a Jesus, você precisa decidir manter-se no caminho e estar sempre disposto, caso dê uma escorregada, a voltar para o caminho, porque esse é o sentido. Por que Pedro foi ali aquele estabelecimento da pedra? Ali, por que Pedro foi aquele discípulo, às vezes contestado? Porque ele estava disposto a essa volta. Ele é apaixonado, então ele foi, ele largou as suas redes, ele foi seguir a Jesus. Então hoje, procure experimentar ali, ver a glória de Deus. Busque essa experiência, peça a Ele para ver a glória dele no seu dia. E eu tenho certeza que muita coisa na sua história vai mudar. Amém? Quero orar abençoando você, abençoando sua casa e juntos nós vamos caminhar aí nesse programa, nesse dia. Amém? Deus querido, que bom, Pai,
poder aqui, de alguma forma, prestar, ó Deus, essa ajuda àqueles que nos assistem. A esses homens, a essas mulheres, as crianças que agora estão diante da TV, os mais idosos. Eu quero, Pai, pedir que o Senhor nos mostre ou os mostre a sua glória. Seja um dia, Deus, para a gente ver e contemplar os milagres, sim, mas mais ainda o sentido imediato, o sentido totalmente favorável, ó Deus, ao cuidado, à direção e ao favor do Senhor ali, ó Deus, aqui conosco e em todo o tempo. Pai, que o Senhor nos mostre a beleza da Tua intimidade, que o Senhor nos faça conhecer, ó Deus, a beleza desta aliança conosco e que nós, ó Deus, tenhamos essa disposição, sejamos renovados no caminho, que o Senhor, ó Deus, enxugue as lágrimas agora daquele, ó Deus, que agora se encontra nesse estado depressivo, nessa, ó Deus, preso, ó Deus, por essa depressão ou por uma opressão. Pai querido, que o Senhor venha trazer a cura, revelar a Tua glória, Deus, através de respostas, através de direcionamentos. Que o Senhor mostre a Tua glória, Deus, pela Tua palavra, àqueles, ó Deus, que estarão hoje trabalhando por uma restituição em casamentos, em restituições familiares. Por isso, meu Pai, eu abençoo, ó Deus, cada um dos meus nobres e queridos irmãos. Eu abençoo, Deus, a família brasileira nessa hora. Deus, que as famílias agora sejam alvos, ó Deus, desta glória, a glória do Senhor que enche toda a terra. Encha, Deus, a casa dos nossos telespectadores. Encha, Deus, esse leito hospitalar. Encha, Deus, essa cela, Deus, nos presídios. Encha esse quarto nos hotéis. Encha, Deus, o ambiente onde agora o sinal estiver sendo, ó Deus, captado agora da nossa rede super, ó Deus, e encha a vida, o coração dos nossos telespectadores. Pai, manifesta o Teu poder e a Tua glória em nome de Jesus. Abençoe a nossa nação, abençoe a nação brasileira, abençoe, ó Deus, o povo brasileiro, em nome de Jesus. Amém. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.